Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 9 de setembro de 2022, 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília, no ar a nossa abertura de mercado, pelo Instagram, Facebook, também YouTube do Notícias Agrícolas, além, claro, de estarmos ao vivo pelo nosso site noticiasagricolas.com.br. Sexta-feira diferente essa, né? Sexta-feira em que o mundo acorda sem a... Era rainha do Reino Unido, mas acho que rainha de todos nós um pouco, né? Então, pela primeira vez, acho que a gente acorda e pensa, e agora, né? Como é que a gente vai falar sobre a terra da rainha, né? Ou a terra, né? Ou olhar para a rainha Elizabeth dava uma certa tranquilidade na gente, né? Uma certa serenidade. E eu talvez tenha escolhido começar o Bom Dia Agronegócio hoje falando sobre ela, né? Que foi a mais longeva monarca, né? Acho que vocês já ouviram isso milhares de vezes nas últimas horas, mas pensarmos que tivemos, né, a mais longeva monarca do Reino Unido e uma das mais velhas do mundo durante 7 décadas numa posição completamente importante, é muito significativo, porque a gente está em 2022 e a Elizabeth, ela ocupou, ela foi empossada ou foi coroada rainha em 1952, há 70 anos. E nós nunca vimos, né, também por protocolo, mas muito por perfil, personalidade, a rainha Elizabeth ter que travar grandes batalhas. Inclusive eu escrevi sobre isso no meu perfil lá no Jornalista da Soja, que eu sempre compartilho com vocês. Aliás, se vocês quiserem depois ler essa minha modesta opinião que eu deixei ali sobre a partida da rainha, fiquem à vontade. E por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente nunca viu a Elizabeth travar grandes batalhas para ocupar o seu lugar ou para se fazer ser respeitada, né? Com a sua baixa estatura, Elizabeth foi gigante. Ela cresceu e se confirmou, né? Ela ouviu e falou. Ela não precisou falar mais alto, ela não precisou protestar, ela não precisou trazer um facho de luz enorme sobre a sua existência e sobre o seu reinado. Ela simplesmente reinou. Ela simplesmente batalhou. Uma batalha depois da outra. A Elizabeth passou por 14, agora 15, né, com a Liz Truss, 15 primeiros ministros, né, que ajudaram a governar o seu reino. Imaginem vocês, uma mulher jovem, ela assumiu o trono aos 26 anos, ter que se fazer presente, ter que se fazer ser respeitada, convivendo com gigantes da geopolítica, né? A gente está falando de Winston Churchill. Imagina uma jovem, né, ter que lidar com um experiente aristocrata como era Winston Churchill. Ou depois, né, ter o privilégio de trabalhar com Margaret Thatcher, ali duas grandes mulheres, então liderando aquela situação. Depois, os mais recentes, né, o Tony Blair, ter que encarar o próprio ciclo polêmico do Boris Johnson. Quer dizer, a Elizabeth, ela nunca, né, a sua majestade, a rainha, nunca teve que travar grandes batalhas para estar em grandes papéis, né, como mulher. E hoje, em 2022, 70 anos depois, a gente quer se impor na base da segregação, né? E eu sou uma entusiasta do vamos juntos, vamos ser observados como cidadãos, como pessoas, somos gente, um do lado do outro, nem à frente e nem atrás. Eu defendo muito isso, e a partida da Rainha Elizabeth me deixa muito claro que esse realmente é o meu sentimento. Então, fico feliz de hoje ver que nós temos grandes mulheres em grandes papéis, mas volto a dizer que nós possamos nos olhar como pessoas, nem homens e nem mulheres. Eu acho que essa é a minha modesta opinião, e ao observar a trajetória dessa grande mulher que por 70 anos foi amada, respeitada, admirada, ela foi inspiração para outros tantos líderes, né? A nota de pesar do presidente Jair Bolsonaro é impressionantemente carinhosa, né? E respeitosa. E ele fala muito sobre isso, né? Ele fala muito sobre essa necessidade que a gente tinha de ter essa referência. E a Elizabeth II era como uma referência
para o mundo. E os corações do mundo hoje estão partidos, né? Essas são as capas dos jornais. Então, é muito bom saber que a gente pode olhar para isso, né? Olhar para essa trajetória e se inspirar. Que nós possamos, né, só com as nossas capacidades e até mesmo com os nossos defeitos, travar e firmar os nossos lugares sem que a gente precise travar batalhas dolorosas, né? E debates acalorados a ponto de perdermos o limite. Então, é isso, né? Minha mensagem é de total e completo agradecimento a essa grande mulher, a essa grande líder, a esse ser humano incrível que foi, com todos os seus defeitos, que com certeza também os tinha, a rainha Elizabeth II, Sua Majestade, que ela descanse em paz, que Deus a receba. O próprio poeta já dizia, né? Deus salve a rainha, e assim seja, né? Que ela possa descansar ao lado dos seus, né? Tendo vivido uma vida plena, né? Tendo visto tantas coisas como viu Elizabeth II, Sua Majestade, a rainha. E assim seguimos pelo Bom Dia Agro desta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, 9 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está na redação do Notícias Agrícolas, nos dando todo o respaldo ali para seguirmos nessa edição. Já temos uma pergunta aqui que eu já vou adiantar aqui para a Renata Ferreira Prado. Bom dia, querida. Bom dia, Renata. Na segunda 12 do 9 sairá o relatório do USDA? Com certeza. Dia 12, então, segunda-feira, tem um novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As projeções iniciais, e Renata, a gente vai trazer as estimativas detalhadas ao longo do dia, tá? Nós vamos ter aí a colocação desses números detalhados, mas o sentimento do mercado é de que haja uma revisão para cima nos números da soja, então aumento de produtividade, de produção, esse é o sentimento do mercado, tá? Bem como se espera também uma baixa, uma correção para baixo nos números do milho. Na última segunda-feira, nós tivemos ali na última terça, perdão, foi segunda-feira, foi feriado nos Estados Unidos. Na última terça, nós tivemos ali o novo relatório semanal de acompanhamento de safras e o USDA trouxe uma manutenção no índice, tanto de milho quanto de soja, para lavouras em boas ou excelentes condições. Então, tudo dentro da normalidade nessa última semana, mas nós vimos, e os números mostram, que o milho realmente tem um pouquinho mais de sofrimento do que a soja. A soja, em alguns locais, conseguiu, né, essa recuperação diante de algumas chuvas que chegaram, principalmente à região oeste, nos últimos meses ou nas últimas semanas. Então, a gente teve, sim, essa condição e estamos acompanhando, tá? Então, segunda-feira é um dia importante. E na segunda-feira também, às 17 horas, aí já depois do fechamento do mercado, a gente tem esse novo reporte semanal das lavouras americanas e já, né, nas próximas semanas, a gente vai começar a receber os dados da colheita americana, que é um outro ponto de preocupação do mercado, que é quando pode vir mais uma pressão sobre os grãos, né? Então, vamos ter atenção aí a esses números todos e a gente vai atualizando vocês de tudo aquilo que é preciso ser acompanhado e monitorado. Tá bem assim? Vamos juntos, portanto. Bom, senhoras e senhores, lembrando, né, que vocês podem fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, enfim, como fez a Renata por aqui. Mande de onde você está falando, a sua cidade, o seu estado, que a gente quer muito saber até onde chegam as nossas informações, tá certo? Vamos lá. Dona Neuza, bom dia, hein? Já vi aqui o seu bom dia e também o pessoal do Agrofarms Floresta, de Floresta, no Paraná. Bom dia. Então, vão mandando aí as suas perguntas e eu vou aqui trazendo as informações para vocês no nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? Vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos? Vamos dar uma olhadinha aqui e começar pela Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Chicago, aliás, hoje é um dia de alta para todas as commodities, altas consideráveis. A tabela está toda verdinha. Enquanto eu falo aqui, vou pedir para a Letícia dividir com vocês. E aí eu vou pedir para a Letícia colocar para vocês a tabelinha ali em tempo real, tá? Enquanto eu trago aqui detalhadamente para vocês, ok? Como eu falei, dia de alta para todas elas. Soja tem $13,98 agora no primeiro contrato, que é o novembro. Aliás, estava subindo um pouco mais e já estava de volta aos 14.
diminuiu um pouquinho a alta, mas ainda assim sobe 1%, né, para valer 13 dólares e 98 cents por bushel. O milho, 6 dólares e 71, sobe 0,5%. O trigo, 8 dólares e 35, tem alta de 0,8% na manhã dessa sexta-feira. Ainda na Bolsa de Chicago, olhando para os derivados da soja, a gente tem para o óleo, 1% de alta, 63 cents mais 86 por libra-peso. O farelo, com 408 dólares e 70 cents por tonelada curta, uma alta de 0,7% na manhã desta sexta-feira. Bolsa de Nova York, vamos virar a chavinha, café 2 dólares e 25 mais 43 por libra, uma alta de 1,44% agora. O açúcar, 18 cents redondinhos, uma alta de 0,4% nesse momento. O algodão, 1 dólar e 4 mais 32, subindo 0,5%. O petróleo sobe também 1,7% de alta no WTI, que tem 84 dólares e 97 cents por barril. Vamos checar o Brent também? Lembrando, o Brent é referência para a Petrobras e referência para o quadro global de oferta e demanda, tá? Então a gente tem para o Brent 90 dólares e 89 cents por barril, a alta agora é de quase 2%. Ok? Gás natural também subindo forte hoje, 2,2% de alta. Perdão, acabou de virar, 2,9% de alta, tá? Para o gás natural, mercado futuro norte-americano. O ouro sobe 0,7%, a prata também, o cobre já sobe 1,5%. E vamos checar o dólar index. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar index. Nós temos 0,6% de baixa para 109.050 pontos. Para fechar as bolsas, vamos dar uma olhadinha em Dalian, mercado futuro chinês, e provavelmente vamos ter aqui o fechamento da semana no levantamento da Agriinvest Commodities. Vamos lá. No fechamento desta sexta-feira, dia 9 de setembro, tivemos baixa para o farelo, baixa para o óleo e alta para o milho, tá? Vamos entender como é que ficou na semana o balanço? Farelo de soja subindo 6,8%, óleo de soja caindo 4,6%, óleo de palma com baixa de 4,7%, milho subindo 0,51%, suíno vivo 0,65% de alta, minério de ferro 4,66%. Margem de esmagamento a partir da soja importada, 30 dólares por tonelada positiva, tá? Na semana passada eram 42 dólares, mas ainda assim positivas, o que é muito bom, tá? Ainda falando da bolsa de Dalian, vamos trazer aqui o comentário do Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities. Na bolsa de Dalian, os futuros do farelo de soja, milho e suíno vivo encerraram a semana, então no balanço semanal, em alta. Já os óleos vegetais acabaram recebendo novamente a pressão de venda do mercado externo. Apesar dos fundamentos mais positivos, o lockdown total em Chengdu jogou um balde de água fria na expectativa de retomada da economia chinesa. O lockdown foi estendido por lá. Novamente, as ações das empresas de restaurantes e alimentação performaram mal na semana. A rede de restaurantes Haidilao divulgou seu balanço. A empresa tem 1.310 restaurantes. O estilo hot pot da Haidilao está virando uma febre global. A rede reportou uma queda de 17% nas vendas no primeiro semestre e culpou, claro, a política do Covid-0. Tá? Segundo dados chineses, entre março e abril, 200 restaurantes fecharam as portas por dia. 200 por dia, tá? Em julho, a média já caiu para 30. As autoridades sanitárias estão pedindo para a população evitar viagens e aglomerações durante os feriados. O Festival da Lua, que começa na próxima segunda, acontece na segunda-feira que vem, nessa próxima segunda-feira, e a Golden Week, que está prevista para outubro. Acontece sempre em outubro, tá? Olha só, abre aspas para o Eduardo Vanin. Parece que pelo terceiro ano seguido, a sazonalidade do pico de consumo de alimentos vai ser suavizado. As vendas de farelo de soja em agosto encerraram o mês com 5,2 milhões de toneladas, maior volume desde agosto do ano passado. No ano passado, as vendas grandes foram motivadas pelo Covid, já que havia um medo de ficar sem logística para puxar esse farelo, né? Mas agora as vendas são puxadas pela demanda melhor, o que é muito mais sustentável, portanto, para o movimento de alta, né, do preço. Os estoques de farelo recuaram novamente, mesmo com aceleração
do processamento de soja, ou seja, isso confirma que as vendas continuam crescendo. Traders da soja comentaram sobre a compra de algo entre 24 e 25 barcos de soja, sendo grande parte de soja da Argentina para embarque outubro. Por quê, senhoras e senhores? Porque o dólar soja está em, diga lá, em vigor, em vigência, e vai até o dia 30 de setembro dessa forma. A gente já sabe disso, a gente já sabe que vai ter esse estímulo aí às vendas argentinas. A Argentina já vendeu mais de 3 milhões de toneladas de soja nesta semana, em função desse estímulo do dólar soja. E isso faz com que a China seja um dos seus principais clientes, porque a gente tem uma vantagem muito forte: a soja argentina chega na China mais barata do que a brasileira e do que a norte-americana, e isso tem, então, estimulado a venda por parte da Argentina, a compra por parte da China, tá? Então, ontem a gente fez uma matéria bem completinha, tá? Sobre isso. Vale a pena você dar uma checada, tá? Vou deixar aqui para vocês o caminho, né? Aqui no Instagram, tá? Ó, menu, notícias, soja, e o título é esse, ó. Argentina ganha competitividade nas vendas de soja para a China com câmbio diferenciado, tá? Vou deixar para vocês aqui o título, ok? E aí vocês podem dar uma checadinha nessa notícia que fala mais da dados da Bolsa de Comércio de Rosário, para vocês entenderem, portanto, que cenário é esse para a Argentina agora, tá bem? Então, temos esse quadro. A Aira Messias está me pedindo informações sobre o mercado de algodão. Vamos já falar sobre isso. Eu percebi que a Letícia já trouxe aqui alguns dados para você pelo CPEA, né? Mas vamos falar também sobre o mercado internacional. Aira, já eu vou te trazer então as cotações lá na Bolsa de Nova York para a gente entender como é que está o mercado nesse momento. Fechado? Vamos nessa. Bom, temos também as informações, então, do financeiro mais fundamentos por parte da Agriinvest, que eu sempre gosto de trabalhar com vocês e de compartilhar. Por quê? Porque são informações que estão ali à margem do seu dia a dia, né? Mas que são importantes de você acompanhar, tá? Bolsa subindo, petróleo tentando se manter acima dos 85 dólares por barril, dólar index está dando uma trégua. Depois de renovar a máxima de mais de 20 anos acima da barreira psicológica dos 110, agora está abaixo dos 108,50. O livro bege, lá do Federal Reserve, trouxe alguns comentários animadores sobre o mercado de trabalho. Olha só o que disse o livro bege: há mais trabalhadores disponíveis e a intenção de salários está menor. O gás natural na Europa continua caindo, mas agora por redução da demanda. A China vai voltar a exportar a deflação. A inflação ao produtor caiu forte em agosto, menor nível desde abril de 21. Fretes de contêineres nas mínimas de mais de 2 anos, o que ajuda, inclusive, a intensificar as importações chinesas de uma forma geral. Os custos logísticos já vêm diminuindo na China já há um tempo. Isso tem sido um ponto muito importante e de força para a demanda, tá certo? Então, essas são as informações que contemplam aí financeiro, fundamentos, né, geopolítica, e a gente está de olho nisso tudo, tá bem? Bom, seguimos, portanto, e vamos dar uma olhadinha. Falamos um pouquinho já sobre o mercado de grãos, as expectativas para o relatório do USDA de amanhã. Vamos dar uma checada nos preços? Nesse momento, as cotações da soja sobem de 11 a 12,5 pontos nos contratos mais negociados, tá? Novembro, 13,98, perdão, 13 dólares e 98 por bushel. Janeiro, 14 dólares e 3. Março, 14 dólares e 6. Maio, 14 dólares e 9. Bom, para a soja, já falamos que parte disso vem, né, dessa movimentação, vem de um ajuste antes dos novos números do USDA na segunda-feira, dia 12. Mais do que isso, a gente percebe que o clima lá no Corn Belt ainda é um ponto de atenção para o mercado futuro norte-americano, para concluir a safra, garantir esse volume recorde que é esperado para ser colhido na safra 22-23, e também, claro, para a gente entender qual vai ser a realidade da oferta, né? Na sequência, a gente vai ter o clima também para a colheita, né? Já começa a colheita de soja lá nos Estados Unidos, então precisa clima bom para garantir que a colheita corra bem e possa capturar toda essa produtividade, e isso vai se estender também para o milho, para o trigo de primavera e para o algodão e tudo mais. Então, atenção ainda ao clima norte-americano, essa informação
segue no radar dos traders, tá? O clima também está muito presente no radar quando a gente olha para o início da safra brasileira. Amanhã, dia 10 de setembro, termina o vazio sanitário em alguns estados aqui no país. Paraná, Rondônia, né? Então a gente tem alguns estados que já podem ter os seus trabalhos iniciados ali no domingo ou as suas plantinhas germinando no domingo com o fim do vazio sanitário. Então, senhoras e senhores, a questão climática para o início do plantio é um outro ponto bem importante e que entra no radar do mercado. Por que já, Carlinha? Porque a gente está falando de uma possibilidade de safra de 150 milhões de toneladas. Tem consultoria privada apontando 153 milhões, né? Agora, não podemos esquecer, custos de produção muito altos, possível redução na taxa de adubação, tá? Isso são os analistas que estão falando, os especialistas, não fui eu. Por isso eu falo, recuperem a live que eu fiz com o Matheus Pereira, lá no @jornalista da soja, para entender como é que ficou como é que tá essa perspectiva para o início do plantio, tá? Isso é bem importante. Para você entender, então, em que cenário começa a sua safra, tá? Isso é muito, muito importante. Então, isso já começa a chegar no radar dos traders. O comportamento da demanda, naturalmente, isso também está na conta. E o sentimento geopolítico e financeiro do mercado, que também vai pegar diretamente ali no coração, né, das commodities. Ontem eu entrevistei o Roberto Dumas Damas, que é economista, né, especializado em economia internacional e também professor de economia internacional do INSPER, e ele é um grande conhecedor da China, né? Ele é um grande conhecedor, porque morou lá, enfim, tudo mais. Vou pedir até para a Letícia colocar a entrevista dele na tela para vocês, porque o professor Dumas trouxe essa perspectiva sobre a questão da demanda e sobre a questão do agro de uma forma geral, e ele traz uma análise bem interessante. Inclusive, para titular essa entrevista que eu fiz, eu usei uma fala do professor Dumas, tá? Que diz o seguinte: o agronegócio não acredito que vá apanhar tanto quanto os setores de energia e mineração no atual momento em que vive a China, que, como ele falou, são 3 Ds que mais preocupam por lá, né? Em inglês, que é debt, ou seja, a dívida, drought, que é a seca, e disease, que é o Covid-19 e os lockdowns. Então, esses 3 pontos, eles ainda estão muito presentes no entendimento sobre o rumo da economia chinesa, o que vai acontecer com a China a partir desse ponto, né? O professor Dumas é bastante claro na sua análise. Ele disse o seguinte: Carla, não aposto numa redução de demanda por alimentos, acho até que a gente vai ter uma demanda maior depois da seca que se instalou lá na China e que dizimou parte das colheitas, enfim, a gente tem uma preocupação muito séria. Então ele fala, os fundos realmente desmontaram as suas posições entre as commodities agrícolas, isso é verdade, mas não é condizente com a macroeconomia do agronegócio, principalmente diante de um quadro onde a gente sabe, tem o entendimento de que a demanda de alimentos ainda é menor e ela começa a se regularizar agora só com a chegada das novas safras, e que para os cereais isso já não é uma verdade absoluta, uma vez que a gente perdeu muito desse potencial produtivo na Europa e na própria China. Então, essa demanda por alimentos deve ser maior na China, segundo a análise do professor Dumas, e mais do que isso, ele volta a reforçar essa análise dele de que os fundos, ao desmontarem suas posições frente as commodities agrícolas, não condiz, né, esse movimento não condiz com a macroeconomia do agronegócio, tá? Essa é uma entrevista muito interessante, eu sugiro que você acompanhe, eu vou deixar isso aqui para você também no caminho aqui no Instagram, menu Vídeos Economia, vai procurar pelo nome do professor Roberto Dumas Damas, tá? Aliás, o professor Dumas tem diversos livros sobre economia global, vale a pena você dar uma checada, acompanhar o professor Dumas nas redes sociais, ele sempre pontua ali onde ele está, né, os programas que ele participa. Por que eu falo sobre isso, né? A gente tem que entender que o mercado é composto, né, por fundamentos, pelo mercado financeiro, pelo quadro geopolítico,
né? A gente está com uma guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim, a gente tem ali um monte de fatores a serem monitorados. Então, ora a gente vai ver os fundamentos falando mais alto, ora a geopolítica, ora o financeiro, e isso é o reflexo justamente desse comportamento dos fundos investidores ou dos fundos especuladores. Há uma financeirização das commodities, ou seja, elas não respondem só pelos seus próprios fundamentos, não respondem só enquanto comida, enquanto minério, enquanto fonte de energia, né? Inclusive, tem aqui o RJD, né? Ai, meu Deus. Melhor análise do que a do Maurício Bellinello, que diz que não tem nada de novo no mercado. A Ucrânia já perdeu a guerra. Não é melhor ou pior, né? As análises, elas são complementares. Maurício Bellinello é um profissional muito focado nas questões técnicas, nas questões, inclusive, da antecipação que o mercado faz de movimentos a alguns fatos, né? Ele costuma dizer que o mercado se antecipa a grandes movimentos e reflete na sequência. Não é uma questão de melhor ou pior análise, até porque eu não sou analista de mercado, né? Eu sou só uma correspondente das informações. Mas a gente precisa entender que o mercado ele é muito complexo, né? Às vezes a gente consegue noticiar só uma pontinha do iceberg, para baixo tem um monte de outras tantas movimentações. Ontem, por exemplo, o professor Dumas puxou para essa análise a questão da morte da Rainha Elizabeth II, vai mexer com a libra esterlina, vai mexer com o ouro. A gente está falando de uma era pós-Brexit, né? O Reino Unido saindo ali da zona do euro, enfim, toda essa movimentação. É uma economia fortíssima no continente europeu, então tudo isso está muito ligado. E as commodities vão refletir a isso, não tem choro nem vela. Então, sim, todos os dias tem algo novo no mercado, mas às vezes forte, ou pouco forte, né? Ou com força insuficiente para trazer um movimento muito intenso. Ainda mais para os grãos, neste momento, já que segunda-feira tem um novo boletim de oferta e demanda do USDA, portanto, tá? Aí, ó, olha aqui o Leandro M. de Moura, 90% das operações de bolsa não são feitas por fundos. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. A gente está falando de especuladores que também atuam, né? O Leone Severo deu uma entrevista certa vez para nós aqui no Notícias Agrícolas e falou sobre os flash boys. Você sabe quem são os flash boys? São aqueles participantes do mercado que entram e saem rapidamente, comprando e vendendo posições, deixando o mercado intensamente volátil, né? Tanto o mercado responde dia aos fundamentos, dia a esses movimentos mais técnicos, dia às questões gráficas, né? Tem dia que o mercado, quando estourou a guerra, o mercado ficou enlouquecido, né? Então, sim, o mercado responde a essas coisas, por isso eu falo. A safra 22-23, vamos puxar agora a brasa para nossa sardinha. A safra 22-23, tanto para soja quanto para milho, e a safrinha 23 de milho, elas vão ser safras atípicas por conta das questões políticas e econômicas, tá? A gente tem boas perspectivas. Eu não estou fazendo análise de mercado, tá, senhoras e senhores? Eu estou aqui reportando tudo aquilo que eu apuro junto a esses grandes profissionais que a gente ouve aqui. Então, o que eu quero dizer? Você vai ter que ter... eu pareço um disco arranhado falando sobre isso, mas eu aprendi isso com o João Batista Olive, que a gente tem que bater o martelo nesse prego até que a gente veja a mudança acontecer. Os seus custos estão elevadíssimos, a sua competitividade ela vai ficar mais ajustada, as suas oportunidades de compras, né, de alguns produtos também estão apertadas, e tudo isso faz com que você tenha que ter um planejamento comercial. Vai fazer hedge, vai fazer opções, vai fazer barter. Eu não sei o que você vai fazer porque eu não conheço a tua gestão, mas você precisa fazer, tá? Então é muito importante que você tenha este plano comercial. Tudo é planejamento, senhoras e senhores, e para sua propriedade não é diferente. Se você tem um belo de um agrônomo trabalhando contigo para falar qual a população de plantas que você quer ter, o espaçamento, se você vai fazer fósforo a lanço, se não vai, como é que você vai pulverizar, como é que não vai, você tem que ter um profissional para te ajudar a vender também. Vamos vender X% aqui, vamos travar tanto, vamos travar o prêmio, vamos travar o dólar, tá? Isso vale para soja, milho, café, goiaba, alface, boi, não importa, tá? O importante é você ter esse entendimento do teu planejamento comercial. Fechado? Deixa eu trazer aqui mais uma resposta para o Leandro, que perguntou qual é o arroba do professor Dumas. Vou deixar para você aqui, Leandro. Pera lá. Que assim, de cabeça eu não vou saber.
Roberto Dumas Damas. Ele é o bichão da goiaba, viu? Aliás, quem tá acompanhando pelo YouTube, vou pedir para nossa equipe colocar lá o link para essa entrevista, tá? Deixa eu pegar aqui o arroba do professor Dumas e eu já te passo, Leandro. Roberto.d.damas. Vou deixar aqui para vocês, tá? Ó. Roberto.d.damas, certo? Então, Leandro, já segue ele lá, ele tá toda hora na Band, na Jovem Pan, ali aqui, explicando o que tá acontecendo, e o professor Dumas, por ser professor, tem excelente didática, muito fácil de entender o que ele fala, e isso é muito importante, tá? Bom, senhoras e senhores, seguimos por aqui. O Adriano Godoy, bom dia! Já começou a colheita do trigo no Paraguai, como é que tá a produtividade? Leandro, Adriano, não sei te dizer como é que tá a produtividade, posso verificar para ti. O que eu posso te dizer é que o plantio da soja já começou, o plantio do milho, safra de milho já foi concluída e começamos já o plantio da nova safra de soja do Paraguai. Ontem esteve conosco a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro, uma consultoria lá no Paraguai. E segundo a Esther, até o final de setembro a gente deve ter já 50% do plantio concluído lá no Paraguai. A expectativa é de uma produção por lá de soja de 9,8 milhões de toneladas, com projeção de boa rentabilidade. A safrinha de milho se encerrou 91% maior do que a do ano passado e 70% maior do que a média dos últimos 5 anos. Outra entrevista muito boa, feita pelo meu amigo Guilherme Dorigatti. E aí fica essa condição toda para vocês, tá? Vou colocar aqui também esse caminho, que é muito boa a entrevista da Esther, tá? Ela é referência lá no Paraguai, tá? Vai procurar pelo nome da Esther Stort. Fechado? Vamos embora. Então, obrigada pela pergunta aqui sobre o Paraguai. Vou verificar essa questão do trigo, saber se a gente tem a produtividade, tá bem? Seu Ildefonso, bom dia, hein? Já vi que o senhor está com a gente. Obrigada. Bom dia, dona Eliana. Seu Ildefonso Alzec. Gente, conheci seu Ildefonso no evento do Notícias Agrícolas. Que grande prazer, que grande brasileiro é o seu Ildefonso Alzec, né? Ele veio de moto, lá de Doutor Camargo, no Paraná, até aqui, só para prestigiar a gente. Foi realmente um momento muito emocionante. A gente ficou muito feliz de ter recebido aqui este produtor, este brasileiro que faz parte da história do Notícias Agrícolas, como todos vocês, mas podemos então ter a presença, né, aqui do seu Ildefonso. Bom dia, viu, seu Ildefonso? Direto de Doutor Camargo. Como é que estão os trabalhos aí? O que o senhor está planejando? Vamos plantar, não vamos plantar? Vai começar esse domingão, não vai? Diga para mim o que o senhor está planejando aí para esse fim de vazio sanitário. Quero saber quais são os planos do senhor. Bom, seguimos por aqui. E vamos também dar uma olhadinha nos preços do milho. Falamos bastante sobre a soja. Lembrando, pessoal, aqui para o Brasil, tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que trazer o tempero a mais da questão cambial, tá? Então a gente tem hoje um dólar caindo um pouquinho, 0,4% de baixa, R$ 5,19 é a cotação da hora. Os preços pouco mudaram essa semana, tanto da soja quanto do milho, porque a gente teve feriado nos Estados Unidos na segunda, feriado aqui no Brasil na quarta, semana mais morna de negócios, tá? Mas, além de tudo, a gente tem a Argentina também atuando forte e os compradores bem de olho lá na soja de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, só que jamais, né? É uma soja que está sendo estimulada pelo governo para que seja vendido. A receita esperada pelo governo é de 5 milhões de dólares, tá? Então, segundo os profissionais locais, né, ouvidos pela mídia local, eles acreditam que de fato a gente possa ter essa meta alcançada, né? De um bom volume aí de receita sendo gerado com essas vendas, ok? Vamos lá. Bom, vamos dar uma olhadinha no milho? Falamos então sobre a soja, vamos dar uma checadinha no milho. Milho sobe agora de 3 a 6 pontos nos contratos mais negociados. Setembro, 6 dólares e 80, são 6 pontos de alta. Dezembro, 6 dólares e 72, subindo 4 pontos mais 25. Março, 6 dólares e 77, o maio também. E aí as altas são, respectivamente, de 4 e 3 pontos. Para o milho, situação semelhante à da soja, salvo que para a produção dos Estados Unidos é ao contrário. Menor produção é o que se espera por lá por conta das adversidades climáticas. Não se esqueça, oferta global de milho perdeu na China, perdeu na Europa. Todo o hemisfério norte se comprometeu com problemas de clima e entrega, portanto,
na temporada 22-23 uma oferta menor de milho, o que vai exigir uma demanda maior, principalmente pelo milho brasileiro, que acaba suprindo ali um gap importante também do milho ucraniano, ainda no centro da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Bom, quando a gente olha para B3, mercado futuro brasileiro, a gente tem preços com leves baixas nessa sexta-feira, parte disso vem do dólar em queda, né? Enquanto a gente ainda vê preços que estão, principalmente nos contratos mais alongados, ainda acima dos R$ 90 por saca, o que é uma referência importante. Setembro, R$ 84,11 por saca. Novembro, R$ 88,93. Janeiro, R$ 93,05. Março, R$ 23, R$ 95,70 por saca. Vou ver se eu consigo dividir com vocês aqui o comentário do Vlamir Brandalize sobre o mercado brasileiro de milho, que eu acho bastante importante para esse momento. Por quê? Porque a gente tem as indústrias, né, um pouco mais contidas nas compras, isso é importante também da gente pontuar, porque isso precisa entrar no teu plano também, né, no teu planejamento, e os vendedores estão um pouco mais reticentes também. Eles precisam, claro, fazer caixa em algum momento, tem um pouco de soja para vender também, então eles vão tentando fazer a divisão disso tudo, né, para ver o que é melhor para eles. Deixa eu ver se eu busco aqui para vocês o comentário do Vlamir, meu mestre e mentor, né? Outro conteúdo que eu quero sugerir para vocês, a gente está falando tanto da China, é a entrevista que eu fiz ontem com o encarregado de negócios na Embaixada da China no Brasil, o senhor Jin Hongjun, foi ouvido pelo episódio 66 do Conversa de Cerca ontem, já está no ar esse episódio. Então, são os chineses falando sobre os próprios chineses, sobre uma projeção de aumento da demanda por alimentos, tá? Então, é a China falando que a China vai comer mais e continuará comendo melhor, tá? É muito importante que você recupere também este conteúdo, certo? Enquanto eu abro aqui o comentário do Vlamir, só pontuando essa questãozinha que é importante também, tá? Comentário do Vlamir sobre o mercado brasileiro de milho. Milho segue na exportação e os compradores internos levando das mãos para a boca sem formação de grandes estoques. O que foi que eu falei? Mais contidos vão comprar aquilo que precisam comprar. O mercado do milho está de olho nas exportações que seguem a todo vapor e assim os negócios vêm fluindo nessa semana, mesmo tendo grandes feriadões pelo caminho. Com indicativos de que neste período curto que estamos passando nessa semana de feriado americano na segunda e brasileiro na quarta, ficou um pouquinho mais parado no meio da semana, mas depois os negócios foram retomados. Assim, negócios foram limitados, mas aconteceram. Desta forma, devemos fechar a semana com algo perto de 500 mil toneladas negociadas, sendo que agora já com um pouco mais de 60% da safrinha negociada e ainda com muito milho para ser vendido à frente. Com os níveis nos portos mostrados entre R$ 91 e R$ 96 do curto a dezembro, e já pagando mais para entrega curta e pagamento janeiro, que teria indicativos que poderiam chegar até os R$ 100 para o final de janeiro nos portos. O Vlamir falou isso durante toda a temporada. Quem vai mandar na formação do preço vai ser a paridade de exportação, e assim está acontecendo, tá? Então, monitoramento, porque você pode fazer bons negócios com o milho, basta você ter planejamento comercial. Fechado? E vamos juntos por aqui. Informações, portanto, do mercado de milho. Vamos lá. Milho andando de lado faz tempo, 84, 86 a saca, com pressão por causa da nova safra dos Estados Unidos, nos diz o Leandro M. de Moura. Lembrando também, né, Leandro, que não só a safra dos Estados Unidos, mas a nossa safrinha tá aí, colhida, pronta para ser vendida. 60% já foi negociado, temos ainda 40% da segunda safra para vender. Vai ter um pouquinho de milho verão, claro, né? Não extinguimos o milho verão, vai ter a safra de verão de milho também do Brasil e na sequência a nossa próxima safrinha. O Leandro tá me perguntando onde vejo o vídeo. Imagino que seja do Dumas, né? A Letícia te deu aqui como é que chama isso? Né? O caminho. Tá, Leandro? Basta seguir ali. Vai no nosso menuzinho, vídeos, vai procurar pelo nome do professor Damas, vai clicar, sucesso. Fechado? É isso. Vamos embora. Bom, falamos dos grãos, né, senhoras e senhores? Vamos reforçar que hoje os derivados da soja também estão em alta, tá? Tanto farelo quanto o óleo sobe mais forte, embora haja uma pressão nesse momento sobre os óleos vegetais,
mercado de óleos hoje está subindo. Vamos dar uma olhadinha também nas informações da cafeicultura, porque ontem a Virginia Alves entrevistou a Cochupé, a safra fechou, não deve bater as metas iniciais, e a Cochupé volta a falar sobre desafio para recebimento de 4 milhões de sacas na safra 22. Quem foi entrevistado pela Virginia Alves foi o Sr. Carlos Augusto, que é o presidente da Cochupé, né? O Sr. Carlos Augusto de Mello, grande parceiro também do Notícias Agrícolas, e ele reconhece que o ano foi muito abaixo do esperado em relação à produtividade e a cooperativa vai buscar complemento de volume em outras áreas. Eu venho falando há tempos aqui sobre essa condição do mercado de café, todo esse movimento de fundamentos, e aí eu puxo para aquele comentário de volta do RJD, né? Falando ali sobre o que tem de novo no mercado, né? Para o café, por exemplo, a gente tem esse cenário, né? Todo dia a gente fala sobre quase a mesma coisa, mas todo dia a gente tem um número novo que mostra ou reforça esse quadro de fundamentos, principalmente no front da oferta, de que temos menos café, temos uma oferta apertada, temos estoques ajustados, né? E é isso que vem mantendo essa força, inclusive, dos preços, né? A gente chegou a ver uma pressão do financeiro e tudo mais sobre os preços do café, mas na sequência o mercado veio corrigindo isso, e isso também é uma pontuação importante dos analistas e consultores desse mercado, que falam, em algum momento, os fundamentos vão falar mais alto. Então, a gente continua nesse equilíbrio, nessa busca que o mercado tem de fazer as duas coisas, né? E vai entendendo, portanto, este cenário. Bom, vamos checar como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York. Hoje é dia de alta. Setembro está subindo 3,8%. Lembrando que nos próximos dias esse vencimento já sai da tela, tá? Tem 2 dólares e 29 mais 70 por libra. Na sequência, a gente tem o dezembro, que é o contrato mais negociado agora, 2 dólares e 24 mais 95, 1,3% de ganho. O março, 2 dólares e 18 centos por bushel, 1% de alta. E o maio tem 2 dólares e 14 centos por libra peso, tá? Então, esse é o mercado do café nesse momento. O mercado do café está bem aflito com essa questão da oferta, tá, pessoal? É realmente um cenário interessante de acompanhar. A demanda pelo café, ela é muito presente, né? Eu sempre falo também sobre isso aqui. A questão do café, quando a gente pensa num papel social que tem o café, principalmente quando a gente fala da demanda. Você vai para uma reunião, você quer um cafezinho? Você vai visitar alguém, você quer um cafezinho? Você quer um cafezinho? Quer um cafezinho? É a segunda bebida mais consumida do mundo, depois da água, tão somente. Então, a gente precisa entender que essa demanda por café ela é quase que inelástica. Ela vai sentir, claro, ou ela tem uma elasticidade muito curta. Por quê? Porque, claro, que a gente vai mudar os hábitos diante de preços muito altos, mas a gente não vai deixar de consumir. Os grandes consumidores de café não deixam de consumir o café. A gente está falando do café comercial, do café simples e comum. Né? Claro que a gente tem um mercado de cafés especiais, cafés gourmets, cafés diferenciados, que tem também o seu mercado diferenciado, né? Mas nesse momento, quando a gente fala do café comum, fecha aspas, a gente está falando de um mercado que tem essa sustentação por conta dessa oferta, que é um pouquinho mais curta, tá? É isso. Vale a pena você também recuperar a entrevista diga lá, do presidente da Cochupé, o Sr. Carlos Augusto. Vou deixar para vocês também aqui o caminho, ó. Menu, vídeos, café, Carlos Augusto de Mello, tá? E aí lá estão as informações do presidente da Cochupé na entrevista da Virginia Alves, nossa especialista em café, aqui no Notícias Agrícolas, tá? Gente, ontem nós recebemos uma pergunta sobre açúcar e a questão do mix das usinas, né? O Renato Lourenção, pelo YouTube, nos perguntou como é que tá o mercado? Tá mais voltado para o açúcar ou tá mais voltado para etanol?
Qual é a previsão? Levei essa informação, essa pergunta. Falei que a gente estava com um olhar mais forte para o etanol, dado o atual momento do mercado de energias, da crise energética, das altas do petróleo, o que naturalmente ia puxar esse olhar mais para o etanol, mas fui levar, claro, essa pergunta para o nosso especialista no setor sucroenergético, Jonathan Simeão, que ouviu ali as suas fontes e nos trouxe, portanto, mais detalhes sobre esse quadro. E a resposta é direta: mais etanol. As consultorias têm apontado que a safra 22-23, que vai de abril a março, será mais voltada para a produção de etanol, mesmo com as recentes oscilações nos preços do petróleo e alterações na tributação dos combustíveis no Brasil, que é muito importante, o que favoreceria o consumo de gasolina. A União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, a única, de 1º de abril de 22 até 16 de agosto do mesmo ano, via o mix na safra em 55,3 para o etanol, 44,7 para o açúcar. Em 21-22, nós tivemos 53,8 para o etanol, 46,2 para o açúcar. No acumulado do atual ciclo agrícola, a fabricação de álcool atingiu 15,67 bilhões de litros, uma redução de 4,8%, dos quais 9,65 bilhões consistem em etanol hidratado, menos 5,9% na comparação anual, perdão, e 6,02 bilhões em etanol anidro, 3,02% menos do que há um ano, tá? Então essas, Renato Lourenção e amigos, são as informações sobre o mercado e esse mix previsto para etanol e açúcar pelas indústrias brasileiras, tá? Então, estamos atentos, é uma pergunta muito importante, porque isso ajuda a direcionar as cotações no mercado internacional, uma vez que o Brasil é o maior exportador global de açúcar e importante player no mercado de etanol. Claro que a gente não tem toda essa movimentação no mercado internacional de etanol, não somos ali referência para a formação de preço, mas o que acontece aqui dentro mexe de uma forma geral com o mercado de energias. É importante a gente dizer que a gente está no momento de uma crise energética tremenda. Os combustíveis renováveis serão altamente demandados, mas a gente precisa entender que eles também, essa transição dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis, ela não é simples. Ela foi pensada de uma forma, vamos fazer, né? Aí chegou na hora, mais ou menos, né? Pero não muito. Mário Reis Almeida, bom dia, Agro, bom dia, Carla, Bela Vista do Paraíso, Paraná, 24 graus, God save the Queen, é isso mesmo, God save the Queen, rest in peace. Elizabeth II, Lilibet, deixando, deixando este mundo, né? O mundo tá mais triste esses dias, tá bem, nebulosinho como é a Londres, com aquela neblina tão característica. Bom, 9h42, senhoras e senhores, seguimos por aqui. A gente tem pergunta também. Olha lá, Márcio Fagundes Camargo, meu amigo Márcio lá de Curitibanos, em Santa Catarina. Bom dia, Carlinha, tudo bem? Sabe me dizer quanto é que tá valendo a moeda peso no dia de hoje? Não vi ainda hoje, mas o dólar soja, tá? $1 para 200 pesos, o câmbio oficial era $1 para 142 pesos, tá? Então, tá muito desvalorizado ainda. Vamos lá. A Letícia falou o seguinte: não é só rest in peace para a rainha, não é só descanse em paz, mas é rest in power também, né? Descanse poderosa, como foi enquanto esteve por aqui nos seus 70 anos de reinado. 9h43 pelo horário oficial de Brasília. Vamos só passar ali pelas informações, pelas cotações do açúcar para finalizar esse comentário do setor sucroenergético. Outubro, 18 centes mais 7 por libra peso, 0,8% de alta. Março, 17 centes mais 76. Maio, 17 centes mais 27. Julho, 17 centes mais 9 por libra, altas de 0,2% nos contratos mais negociados, à exceção do outubro, que tem alta de 0,8%. Na manhã dessa sexta-feira. Me perguntaram também sobre o mercado de algodão. Hoje é dia de alta para esse mercado. Dezembro, $1,04 mais 43 por libra, 0,6% de alta. O março, $1,01 mais 29 por libra, 0,6% de ganho também. Maio, 0,7% de alta para 99 centes mais 24 por libra peso. Julho, 96 centes mais 17 por libra, a alta é de 0,8%. Senhoras e senhores, quando a gente olha para o mercado de algodão, é um quadro que também como é que diz,
se atenta a não só aos seus próprios fundamentos, mas também às questões do mercado financeiro. Por que eu digo isso? Porque os fundamentos, principalmente de oferta também do algodão, eles são muito claros e a gente tem uma oferta mais restrita e isso daria espaço, portanto, para altas consideráveis. Inclusive, ajudou o mercado a se estabelecer de volta no patamar de $1 mais por libra-peso nos últimos meses. Mas a questão da preocupação com a demanda, principalmente por conta da China, traz uma preocupação forte para o mercado e acaba limitando esse movimento de alta, tá? Mas com a menor oferta norte-americana, a pluma brasileira passa a ser uma alternativa bem importante para o mercado internacional. Isso é um ponto importante, tá? Vou ver se eu consigo também trazer detalhadamente as informações desta semana para o mercado de algodão, para dividir com vocês no encerramento do dia, no fechamento do mercado, tá? Mas foi uma semana importante também para o mercado cotonicultor, tá? As informações que a Letícia dividiu conosco na pergunta da Raira, né? Raira, foi o seguinte, ó, informações do CPEA, tá? As negociações envolvendo algodão em pluma estão lentas e os preços em queda. De acordo com os pesquisadores do CPEA, atentos à desvalorização externa e sem a necessidade imediata de venda no spot. Compradores, por sua vez, estão afastados do mercado, indicando ter bom volume em estoque e ou pluma a ser recebida dos contratos, tá certo? Então, essa é a informação que a gente tem sobre o mercado interno. Vou buscar com as minhas fontes também mais informações sobre esse mercado também para dividir com vocês, portanto. Fechado? É isso. 9h46, vamos caminhar então para nossa... Assim, ó, o Leandro tem esse comentário complementar, muito bom também, obrigada, viu, Leandro? Que é o seguinte, o algodão tem essa relação direta com o petróleo por conta das fibras sintéticas. A puxada de hoje nesse mercado vai ajudar a puxar os preços do algodão, como tem feito nessas últimas semanas também, sempre que sobe, dá mais um combustívelzinho para este mercado, tá? Mas como eu falei, a gente tem do lado da demanda essa preocupação que limita o movimento de alta. Mas ainda assim, na semana passada, a gente fechou a semana com 12% de alta no mercado em Nova York, tá? Então, importante. Vamos para a parte final do nosso Bom Dia Agronegócio, senhoras e senhores. Não, antes disso, vamos só dividir com vocês aqui as informações do aplicativo AgroBrasil sobre o mercado do boi gordo, por que não, na verdade? A gente vai trazer para vocês, como sempre fazemos, médias de preços da arroba em 5 estados e também a média das escalas. O aplicativo AgroBrasil, se você ainda não baixou, baixe já. Esse aplicativo já está disponível em todas as lojas online. É um aplicativo que concentra os negócios que foram efetivamente realizados. Por isso ele é tão importante, tá? Então fique atento, ó. A gente sempre vai te trazer o fechamento do dia anterior, que é a referência e o indicativo para o começo do dia que a gente está aqui falando, tá? Então, ontem o aplicativo teve uma captação moderada de negócios no mercado de boi gordo, porém, ao que tudo indica, poderemos estar nos aproximando do fim do ciclo de baixa para o período. Olha que boa notícia, né? No estado de São Paulo, valores entre 280 e 300 reais por arroba, escalas em 11,7 dias. Mato Grosso do Sul, preços entre 270 e 280 reais por arroba, escalas em 8,6 dias. Mato Grosso, 270 reais registrados os negócios por arroba no estado, com 6,6 dias, tá? De escalas. Não foram registrados negócios com boi gordo para os demais estados, Minas Gerais e Goiás. Ainda assim, a gente tem um acompanhamento da escala. Goiás, 8,7, Minas, 12,7 dias úteis. As escalas continuam mais alongadas ainda. Lembrando que esses preços, senhoras e senhores, são para pagamento à vista e livres de impostos. Mais do que isso, as escalas que a gente relata aqui, levantadas pelo aplicativo, são das indústrias que acompanham o AgroBrasil, tá? Ou que o AgroBrasil acompanha. Aliás, vou deixar aqui o arroba para vocês, ó, @AgroBrasilApp. Lá tem todas as orientações para você baixar esse aplicativo e participar do mercado efetivamente, ok? @AgroBrasilApp. Bom, agora sim, vamos dar uma checadinha ali nas nossas
notícias, né, que chegam nessa manhã de sexta-feira. Oferta de suínos na China é suficiente, preços permanecem razoáveis, diz planejador estatal. Condições da safra de milho da França caem pela 9ª semana consecutiva. Falei sobre isso bastante hoje no começo do Bom Dia Agro. Ucrânia diz que 280 mil toneladas de alimentos serão exportadas em breve para o Programa Mundial de Alimentos. Que bom. Dólar acompanha exterior e recua ante o real. Mercado digere o IPCA, foi divulgado há pouco. Rei Charles será oficialmente proclamado novo monarca no sábado. Para hoje estava previsto, né, um discurso, um pronunciamento do novo rei, que será conhecido como Charles III, né? Me parece que ele já discursou, né, para fazer as suas colocações ali. É bem triste, né, a nota do ainda Príncipe Charles, na verdade não, já Rei Charles, quando trouxe ali nas redes sociais, enfim, oficialmente a sua nota sobre a morte de sua mãe e também sua rainha, né? Então ele fala sobre como é cruel, né, ter que passar por um momento desse, a morte de uma soberana muito justa e gentil, enfim. Fez ali as suas considerações enquanto filho, enquanto súdito, né? E agora, novo rei. Bom, temos aqui também, B3 abre a sexta-feira com milho próximo da estabilidade, depois a gente já viu os preços intensificarem um pouquinho as suas baixas. Índice de poder de compra de fertilizantes registra baixa e favorece a compra de adubos. Atenção, hein? Olha a oportunidade batendo na tua porta. Comercialização da soja brasileira 21-22 alcança 84,2% da produção esperada, aponta a Datagro. Gasolina na região sudeste fecha agosto a 5,59 e etanol a 4,43, ambos abaixo da média nacional, aponta a Ticketlog. Tá? União Europeia se divide sobre limitar preço do gás da Rússia em meio à guerra energética. Senhoras e senhores, não vai dar para fazer isso, mas, né, estão ali os chefes de Estado decidindo o que fazer. Plataforma eCampo oferece minicurso gratuito sobre maracujá. Você está nesse setor? Importante. Gratuito. Feijão pelo IBRAF. Setembro com vendas abaixo do esperado até agora. Minério de ferro atinge máximas de 2 semanas após medidas de estímulo na China. Perdi. Bancos impulsionam ações europeias e mineradoras sobem com alta nos preços dos metais. Pelo CPEA, boi, vendas externas seguem recordes, mas internas estão em ritmo lento. Isso é um ponto importante para manter os preços mais pressionados, tá? Isso é o que tem ajudado a alimentar essa pressão sobre os preços da arroba, segundo os especialistas. Frango, exportação volta a crescer, destacam-se Angola e Chile. Citros, preços de cítricos seguem em alta. Inflação ao consumidor e produtor da China desacelera em agosto, com Covid minando a demanda. França e Alemanha prometem unidade para apoiar a economia contra a inflação, tá? Reino Unido declara período de luto nacional pela rainha Elizabeth e o luto é de... Agora vamos num rito aí, o London Bridge, né? Aquele plano detalhado, esse rito muito forte, vai por 10, 12 dias, tá? E depois 7 dias o luto real, né? O luto da realeza, mais 7 dias depois do funeral, depois do enterro da rainha, tá? Senhoras e senhores, 9h53 pelo horário oficial de Brasília. Eu fico por aqui nessa edição do Bom Dia Agronegócio, te lembrando que a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Agradeço muito pela gentileza de vocês sempre de estarem comigo, acompanhando o nosso trabalho por aqui. Gisele Miranda, bom dia, Carla, bom dia, Gisele. E o Luiz Donizete Godoy passando por aqui também para nos dar bom dia. E o Meninos Corretores também com a gente. Bom dia para vocês, Meninos Corretores. E segunda-feira a gente volta para se encontrar aqui no Bom Dia. Fechado? Boa sexta-feira para você, bons negócios. No final de semana, dá uma descansada. Ou começa o seu plantio, depois vem relatar aqui para a gente na segunda-feira como é que foi. Fechado? Boa sexta, bom final de semana. Até mais.